Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez Carlos Eduardo, aqui no Cadu Podcast. Hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é a primeira vez que aqui no estúdio que eu vou trazer uma cerimonialista, uma pessoa que trabalha na organização dos eventos e principalmente é parceira. Esse podcast é destinado a vocês, nossos clientes, que são noivas, noivos e até de empresas corporativas que cuidam de visão de fazer seu evento. Mas eu quero mostrar para vocês as nuances que um evento tem e da importância de cada profissional. Então, a nossa ideia, o meu propósito nesse dia é apresentar a vocês pessoas profissionais que cuidam muito bem do trabalho para fazer a você uma festa inesquecível, uma cerimônia maravilhosa e nada melhor do que começar hoje falando de cerimonial. Então, vocês vão conhecer hoje Juliana Molina. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, muito prazer mesmo. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. E falando de cerimonial, eu queria que você falasse para mim como que você começou nessa carreira de cerimonialista, assessor, etc. Tá, isso eu vou tentar resumir, porque é um pouco longa a história. Eu já tenho 18 anos de casada. Quando eu conheci o meu marido, sempre fui CLT. Sempre trabalhei em escritório, me formei em administração de empresa. Falei assim, não, era meu sonho. Falei assim, vou fazer uma faculdade, eu quero trabalhar numa boa empresa. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, minha vida toda eu trabalhei em empresa. CLT, o meu último trabalho foi na área de compras. E eu já sou casada há 18 anos. Conheci o meu esposo, meu marido, e eu percebi que ele gostava muito de eventos, de música, de DJ. E depois de uns 2, 3 anos de casados, ele falou assim para mim, Ju, eu vou lá em São Paulo comprar equipamentos de som, iluminação, e vou começar a trabalhar. Ele também é CLT. E vou começar a trabalhar finais de semana, fazendo festas de casamentos, Olha, debutantes, porque eu que gosto muito legal. de tocar. Ele falava assim, eu gosto muito de tocar. E eu Quer- percebia isso nele, que ele gostava bastante mesmo. E eu apoiei. Falei assim, então tá bom. E eu via que ele levava isso como um hobby. Ele falou assim, a gente vai em São Paulo, a gente fez tudo isso mesmo. Foi lá, comprou tudo e ele Certo. começou a divulgar. Aí começou a aparecer as festas de casamento, festa debutante. E a gente começou, e final de semana nas festas. Até então, falei assim, não, pra mim era tudo novo, era um mundo novo. Aí a gente começou a aparecer as festas e tudo mais. Aí eu falei assim, nossa, fiquei encantada. Fiquei encantada, eu não, assim, não conhecia mesmo, fiquei encantada. E ele muito mais ainda, né? Ele muito mais. E como eu sempre fui, assim, muito apaixonada por organização, eu falava assim para ele, a gente precisa ir logo de manhã, para a gente acompanhar todo o processo, você já vai montar tudo certinho, ver onde você vai montar, se acontecer algum imprevisto, a gente está lá para resolver. E a gente ia sempre de manhã, para montar toda a estrutura dele, né? E eu sempre acompanhava ele, ficava lá o dia todo. Tinha eventos que a gente voltava para casa e depois voltava na hora do evento, e tinha evento que a gente ficava o dia todo. E eu comecei a observar. Eu comecei a observar como que o pessoal trabalhava nos bastidores. O Entendi. buffet, a decoração, todos os fornecedores, o bar, né? Todos os fornecedores que estão ali por trás, que ninguém vê. Como que é o dia desses fornecedores. Ninguém sabe como que é. Eu sempre falo para meus casais que a gente vê tudo lindo, maravilhoso no Exato, Instagram e a gente não sabe como que funciona nos bastidores. E eu exato. comecei a observar. E eu falei assim, quer saber? Aí, resumindo, chegou um tempo, eu falei assim, antes da pandemia, eu falei, eu não quero mais trabalhar CLT, não quero mais ficar presa em escritório. Eu pensava que eu falei assim, não, não quero mais ficar presa. Por mais que eu gostava muito de negociações, de falar com os fornecedores, porque era na área de Certo, compras, então você fala muito com os com fornecedores, certeza. né? Eu falei assim, não, quer saber? Eu quero trabalhar com pessoas. Falei assim, não, agora eu quero conhecer pessoas, eu quero falar com pessoas, eu quero sair, eu não quero ficar aqui presa mais. Mas minha vida inteira foi dentro de escritório, né? E foi justamente isso que aconteceu. Saí da empresa, só que eu pensei assim, eu não posso entrar nesse mundo, eu já estava com essa ideia de entrar nesse mundo de eventos. Eu não posso entrar nesse mundo sem ao menos fazer um curso. Eu não posso simplesmente falar assim, não, agora eu comecei a fazer evento, sou uma cerimonialista. Não, Certo. porque eu não fazia ideia. Eu via que ela tinha que organizar toda a festa, né? Mas eu não fazia ideia do que uma cerimonialista fazia, que uma assessora Certo. fazia. Falei, não, vou fazer um curso. Fui lá, me matriculei num curso. Falei, não, vou entrar certinho nesse meio. Eu falei Legal. assim, vou entrar certinho, né? Fui lá, fiz o curso. Mas só que não basta. Eu falo assim, não basta você fazer só o curso. Você tem que começar a trabalhar como se fosse uma estagiária com outras cerimonialistas que são mais experientes no mercado. Eu falo assim, falei, não, então agora eu vou começar a estagiar. Comecei a fazer contato com outras cerimonialistas que têm mais experiência no mercado e falei assim que eu queria trabalhar
trabalhar como assistente. E fui, justamente. Quando eu vi que eu estava pronta, eu falei assim, não, agora eu vou começar a pegar as minhas festas. Que Eu vou legal. começar a ser responsável pelas minhas festas. E foi E justamente isso aí que você aconteceu. E devagarzinho, né, fui construindo uma carreira. E hoje, graças a Deus, assim, tenho muitas noivas, muitos sonhos realizados. legal, E eu fico muito feliz, sabe, que legal. de E estar participando, né, desse momento que é tão lindo, né, Cadu? É um momento assim que eu tava vindo pra cá, a gente passa 30, 40 anos e a pessoa nunca vai esquecer exa desse dia, nunca vai. Que é muita exatamente, emoção, né? É muita com emoção. certeza. E olha, falar para você, trabalhar com cerimônias é muita responsabilidade. Muita. Queria saber de você, na sua opinião, quais são as habilidades necessárias para que seja uma pessoa, assim, competente como cerimonial? Cadu, eu costumo pensar assim, que é um conjunto. É um conjunto de técnicas, é um conjunto de relacionamento interpessoal, porque a gente não trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Trabalhamos em equipe. Então, o que eu falo sempre para os meus noivos é: a gente tem que ter um bom relacionamento com todo mundo. Com todo mundo. Eu falo sempre assim que você pode falar quantos não você quiser. Quantos não você quiser, desde que seja assim, com um tom de voz suave e que tenha uma justificativa plausível, você pode falar Tranquilo, quantos não você quiser. entendi. Desde que você saiba, tenha empatia, saiba lidar ali com as pessoas, com a sua equipe que está trabalhando com você no dia. Não só a sua equipe que trabalha com você, os seus assistentes, mas eu costumo falar que a gente é uma família. Se a gente está ali Exato. realizando o sonho, eu. Como eu sou a ponte, eu falo assim, eu sou a ponte entre os fornecedores, sou a ponte entre os fornecedores e o casal. Então, eu sempre quero fazer com que todo mundo trabalhe feliz no Perfeito. casamento, naquele casamento que a gente está ali organizando. Quero que Legal. todo mundo esteja bem e trabalhe feliz. Por isso a importância de se contratar uma cerimonialista, né? E É, vou te dizer uma coisa. Tem gente ainda hoje que não contrata cerimonialista. Quais são os erros mais comuns dessas pessoas que quando querem planejar um evento? foi justamente por isso que eu falei assim, não, eu vou entrar nessa área e quero fazer um bom trabalho. Porque quando eu ia com meu esposo, em algumas festas não tinha cerimonialista. E quando não tinha cerimonialista, ele ficava super nervoso. Ele falava assim, Ju, hoje não tem cerimonialista. Eu não sei como vai ser. Ele falava assim, eu não sei como vai ser. Porque muitas coisas ele tinha que pegar a frente, ele tinha que resolver. E quando tinha cerimonialista, ele ficava super tranquilo. Ele falava assim, nossa, hoje tem cerimonialista, ela vai resolver tudo pra mim. Tudo que eu precisar, ela vai resolver pra mim. E é justamente o que acontece hoje, né? Eu falo para meus casais assim que a gente, lá na festa, como cerimonialista, nós somos os olhos. Eu sempre falo para meus casais, nós somos os olhos dos noivos. Eu falo assim que hoje em dia nem são os olhos, tem que ser o corpo todo. Tem que ser a orelha, o ouvido, os braços, o corpo, tem que ser o corpo todo. E eu falo para o meu casal assim, se eu sou os olhos dos noivos lá no dia, toda a expectativa dos noivos precisam ser passadas. Eu falo, tem que passar para mim. Porque senão eu falo assim, então você não precisa contratar uma cerimonialista, né? Eu falo assim, se o casal tivesse lá no dia, o que você iria fazer lá no dia? O que você iria conferir? Ia conferir se está todo mundo cumprindo o que prometeu ali no contrato, Exato. né? Esse é o nosso trabalho. Eu falo assim que hoje em dia não é só cumprir. Você tem que cumprir para ver se a pessoa está cumprindo e está fazendo de qualidade. Se ela levou aquele produto de qualidade, se ela levou aquele material de qualidade. Eu falo assim, se os noivos estivessem lá, eles iam ficar assim. Então, se eles não estão lá, quem tem que fazer isso? A cerimonialista. Correto. A assessora, a cerimonialista, ela tem que ficar atenta em todos os detalhes. Eu falo assim que primordial de tudo, lógico, é a comunicação. A comunicação tem que ser uma comunicação clara, entre todos, né, fornecedores, cliente, os noivos, tem que ter essa comunicação clara. E tem que ter muita paciência também, tem que saber lidar com E improvisos. cada pessoa tem um perfil diferente. É isso que é legal, É, é isso que eu gosto. Esse é o nosso desafio, né? Porque as pessoas não. Ainda bem, graças a Deus que as pessoas são diferentes, né? E são sonhos diferentes, tudo diferente. Cada evento é um sonho diferente e é isso que é legal. Isso que nos move, né? Isso que nos move. então, Ju, me permita já te chamar de Ju já. Claro, Cadu, Para quem claro. não sabe, eu já trabalhei com a Juliana em vários casamentos, recentemente até. Nós fizemos um no dia 1º de maio, que foi maravilhoso. Foi uma quinta-feira, feriado. Aliás, eu queria mandar um beijo para Rosângela, que foi nossa noivinha. Nossa, um Beijo amor. para o César também, que vai estar assistindo a gente daqui a Um amor. pouquinho. Então, falando de comunicação, eu como celebrante, eu fico ali no meu lugar de honra, ali parado, com meu microfone, mas eu fico sempre olhando e Observando sempre tudo. observo como que as pessoas se comportam, principalmente os colegas que são Os profissionais. profissionais. A banda, o DJ, Todo mundo. a cerimonial, a parte de decoração, tudo isso tem que ter uma sintonia. Tem. Você está falando de comunicação. Fale para mim como que você lida com a comunicação com todas as
partes envolvidas, seja com o casal Fornecedor, casal. e seja com a equipe que está trabalhando. Como que você lida com isso? Como que é o seu trabalho É disso? como né, como eu falei, se a gente não tiver, eu sempre falo para meus casais, se a gente não for claro no que a gente quer passar, Cadu, eu sempre falo o óbvio, ele só é óbvio depois que ele é dito. Sim, Porque às vezes tem casal que fala assim, isso aqui eu não vou passar pra Ju não, que é óbvio, isso aqui é coisa boba. Fala, não, não é coisa boba. Tudo você tem que passar, nem que seja coisinha pequenininha. Você vai colocá-la pra mim, porque a gente vai ter que olhar lá no dia, vai ter que olhar o cronograma, que a gente não faz nada de cabeça. Minhas noivas sabem que tudo tem que estar no cronograma. E a gente correto. segue o cronograma certinho. E uma semana antes do evento, eu mando esse cronograma para todos os fornecedores. E coloco lá, tem alguma dúvida? Pode me chamar, qualquer dúvida. O que consta nesse cronograma? O que está em contrato, que a pessoa prometeu em contrato, está lá nesse cronograma, Certo. né? Para ela cumprir, o que a gente vai conferir no dia. E algumas outras coisas que os noivos nos passou e que tem que estar ali no cronograma. E é isso que a gente tem que do nosso trabalho, eu sempre falo que 90% é o planejamento. Todos os meus casais sabem disso. Sim. Se a gente não tiver um planejamento, assim, Muito bem feito. muito bem feito, muito claro, no nosso dia, no trabalho, se tiver tudo organizadinho, é 10% só. Por isso que não existe, às vezes tem, não é que não existe, tem, mas tem noiva que fala assim, Ju, você trabalha só no dia? Para mim, eu falo, não. Você vai lá trabalhar só no dia? Não. Eu não trabalho assim, porque não tem como eu trabalhar lá no dia para você se eu não souber todo o planejamento, tudo que ocorreu. As pessoas ficam um ano e meio planejando. Eu tenho que saber tudo o que aconteceu nesse 1 ano e meio. A gente só trabalha em cima de contrato. Não tem como a gente trabalhar no dia. Eu falo assim, casal tem que me mandar o contrato. Senão no dia eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir cobrar aquele fornecedor? É claro, né? A gente tá ali, não é que a gente, eu falo assim, tem pessoas às vezes que não gostam muito assim, quando fala cerimonialista, assessora, Te entendo. as pessoas vão achar que, não, tem que ser do jeito da assessora, do jeito do cerimonialista. Não, não é do nosso jeito. É do jeito que o casal nos passou. Legal. Não é do meu jeito. Eu sempre falo, falo pro casal, o sonho não é meu. O sonho é do casal. O casal tem que falar assim, Ju, eu quero assim, assim, assim. Então vai ser assim, assim. Eu sempre falo, a não ser, às vezes não dá. Falo assim, olha, isso daqui que você quer fazer, não vai dar. Pode atrapalhar aqui, vai atrapalhar o buffet, vai atrapalhar, não vai dar na decoração. E aí a gente muda a rota. Perfeito. Mas o sonho é do casal, não é nosso. Eu falo lá, no dia tem 10 fornecedores. Imagine se 10 fornecedores quiserem fazer as coisas do jeito, cada um do seu jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês, como é importante a organização. Eu estava no casamento, a Juliana estava lá organizando, e esse casamento foi em Araçoiaba que você trabalhou. O casamento de um amigo meu, e houve um imprevisto, época de chuva. Como que vocês lidam nesses momentos de... Claro, planejamento é tudo, mas sempre vai ter alguma coisa que vai fugir um pouquinho. Como que você lida com Sempre, isso? Cadu, sempre. Essa é uma preocupação. Acho que de todas as cerimonialistas, todas as assessoras, essa acho que quando não tem um plano B, quando o espaço ele não tem um lugar coberto, é a preocupação. Claro, né? O gerador também, eu falo na minha cabeça. É onde a gente vai fazer o plano A sempre tem. Então a gente tem que pensar no plano B. Não só o plano B, plano C, plano D, plano E. Tá bom, a gente tem um plano B, nossa, tô tranquila. Mas e quando não tem um plano B? Exato. Aí a gente tem que ter jogo de cintura e tem que, como eu falei para você, tem que ter muita paciência. Nosso trabalho, ele até para quem quer iniciar nessa área, porque todo mundo acha assim, nossa, é só glamour, é tudo lindo, maravilhoso, não. É trabalho, eu falo que é trabalho duro, é trabalho sério. Eu não levo meu trabalho assim, nossa, é uma festa, é glamour, não. É muita responsabilidade, a pessoa depositou aquele sonho ali em suas mãos. Então, eu levo como se fosse a minha festa, como se fosse o meu casamento, eu trato como se fosse o meu casamento. Então, voltando lá do assunto do plano B. Se não tiver o plano B, já logo de manhã, eu já gosto de manhã no local. A gente vê que tá um tempo feio, a gente tem que fazer o plano A. A gente sabe que é o sonho da noiva. Ela investiu em decoração, nada é barato hoje em dia, eu falo, nada é barato. Ela investiu um dinheiro alto ali, mas não tem como a gente arriscar. Não tem como a gente arriscar assim. A banda ela não vai montar na chuva. O fotógrafo ele não vai trabalhar na chuva, né? Eu falo assim, tem noiva que quer entrar debaixo do guarda-chuva, que já aconteceu. Não, eu vou entrar na chuva, eu vou entrar debaixo do guarda-chuva. Eu falo, então tá bom, não tem problema. Eu tenho vários guarda-chuvas, a gente trabalha debaixo do guarda-chuva mas os convidados às vezes vão sair, eles não vão ficar. Eles não vão ficar na chuva, são poucos os que ficam, né? E a gente tem que se preocupar também com o bem-estar dos convidados. Exato. A gente tem que se preocupar, né? E pensando nessas questões de improviso, de imprevistos que acontecem, eu queria fazer uma pergunta a você, Ju.
Fale para mim, qual foi o evento mais desafiador que você viveu até hoje, Meu Deus. nesse ramo de cerimonial? Se eu contar, as pessoas podem não acreditar, mas aconteceu. E não tem Eita. muito tempo, não tem muito tempo. O casamento era no sábado, um dia antes, na sexta-feira, era um tempo muito de chuva, chuvoso, chuvoso. E tem alguns lugares aqui em Sorocaba que alaga. Fica impossível de passar, alaga tudo. E na sexta-feira, a noiva me ligou, já estava tudo certo, tudo certinho. Ela me ligou, ela falou assim, Ju, eu estou preocupada, eu estou receosa. Eu falei, mas, então, o espaço que a gente pegou já tem histórico, já tem casos, que quando chove muito, entra água, e não dá, daí, eu falei, na sexta-feira. Na hora da minha cabeça, eu falei, ela vai querer mudar, ela vai querer. Ela falou, Ju, na sexta-feira, eu quero arrumar outro espaço, eu quero arrumar outro lugar, um dia antes. Eu estou com medo. Não é que o lugar é lindo, maravilhoso, assim, não tem o que falar do lugar, né, maravilhoso. Mas ela estava com medo de chover muito e encher de água, e acabar com a festa dela. Ela falou assim: "Eu não quero correr esse risco, eu não quero correr esse risco". Um dia que a gente faz nesse foi um aprendizado para mim, porque eu falei assim: "Ó, acho que se eu não mantesse a calma, eu poderia sentar ali e começar a chorar e falar assim: "O que eu vou fazer? Não posso fazer isso. Eu não posso, eu tenho que ficar do lado da noiva". Se Perfeito. ela quer mudar, foi complicado, não foi fácil, não vou falar para você que foi fácil. O Tem que que, que eu tem, que, fiz? tem que negociar com todo mundo, né? Que eu fiz nesse momento que ela falou assim: "Ju, eu quero mudar"? Eu falei assim: "Olha, tá bom, se é um gosto seu, eu vou fazer de tudo, o que eu puder. A gente vai achar outro lugar pra você, que esteja livre, e a gente vai mudar tudo pra lá. A gente vai levar tudo pra lá". Isso na sexta-feira, era umas 2, 3 horas, e eu na hora peguei meu celular, coloquei nos grupos que a gente tem de fornecedores, comecei a ligar pra todo mundo, pra todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Graças, eu falo assim que às vezes é Deus na nossa vida mesmo. E aí teve a Ju, ela é juliana também, e ela tem um espaço, uma chácara, e ela falou assim: "Ju, minha chácara tá vazia, não tem ninguém, não tá, você pode vir com os noivos, pode pedir para os noivos virem aqui, Legal. e tem estrutura pra gente fazer tudo o que você precisa". Na sexta-feira o casal foi lá na chácara, e adorou, falou assim: "Não, Ju, vai ser aqui". Vai ser aqui a nossa festa. Então a gente, pensa a minha cabeça que eu teria que falar com todos os convidados, eu teria que falar com todos os fornecedores. Sim. O que que eu fiz? Eu respirei, eu mantive a calma. Claro que por dentro, assim, eu estava: "Meu Deus, me ajuda. Eu Só Deus imagino. agora". Eu falei assim: "Meu Deus, me ajuda". Eu respirei fundo e falei assim, comecei a mandar mensagem daí para os convidados e o novo endereço, e Nossa. graças a Deus, assim, no final, assim, a noiva amou, adorou, e foi tudo assim, claro, não vou falar para você que foi fácil, não foi fácil, né, mas a gente, como eu falo assim, Mas a deu gente, certo. quando a gente mantém a calma e a gente tem parceiros, assim, do nosso lado, que estão sempre dispostos ali a Legal. ajudar, e deu tudo certo. Tudo, aconteceu o casamento e deu tudo certo, mas pensa bem, um dia antes, querer mudar tudo? Nossa, por isso que eu não sou cerimonialista, gente. Eu sou celebrante com muito gosto, mas eu não tenho esse perfil, essa paciência ou essa capacidade de conseguir administrar tanta coisa, tantas emoções. São muitas emoções, são muitas emoções. Então, Ju, eu queria perguntar para você. Fale para mim, então, de todas essas situações, alguma coisa que aconteceu de inesperado que virou uma lição, um diferencial para sua vida, para o seu trabalho, para sua carreira. Conte para gente, por favor. Eu acho que, assim, de aprendizado mesmo que eu tomei pra mim, que, como eu falo pra você, que às vezes as pessoas pensam que é tudo só festa e glamour, e não é, é muita responsabilidade. Esse caso que eu acabei de te contar, foi assim, eu achei que nunca ia acontecer isso comigo, achei que nunca ia acontecer, e acabou acontecendo. Mas sempre acontece esses casos assim, sabe, coisas inesperadas que a gente fala assim: "Meu Deus do céu". Acho que por isso que quando fala já evento, eu sempre já penso, falo para meus casais, evento é eventualidade, pode ser que aconteça. No dia do casamento eu já mando mensagem pra noiva, mando um texto, falo pra ela assim: "Olha, aproveita seu dia", porque o casamento, eu falo assim, o Perfeito. casamento é o noivo, são os noivos, não é a festa. Eu sempre falo da importância do casamento, não, eu falo para os noivos: "Não fica só pensando em festa, 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 convidado, convidado", não, pensa no significado do casamento. No dia do casamento eu mando uma mensagem para as minhas noivas: "Relaxa, né, já tá tudo certo, confia", eu falo: "Confia no nosso trabalho e curta esse dia, curta esse matrimônio", eu falo assim, porque é tão, eu falo assim,
Não é, eu falo, né, Cadu, não é qualquer um hoje em dia que consegue fazer uma festa, né? Sim, Dar uma festa para as pessoas, uma festa sem linda, dúvida. maravilhosa, não é qualquer um. E a Exato. pessoa investiu ali um dinheirão, investiu tempo, ela investiu tanto o emocional da pessoa, acho que o Exato. emocional acho que fica mais, Muito. conta Com muito. Às certeza. vezes a noiva se sente tão sozinha, eu percebo que às vezes tem noiva que se sente tão sozinha, né? E eu falo assim, no casamento, o termômetro são os noivos. Eu falo assim, são vocês têm que aproveitar tudo. Já aconteceu tantas coisas, assim, da noiva passar tanto, às vezes, ser tão difícil, né, de concluir ali, de tudo, tudo. Chega na festa, a noiva fala assim, Ju do céu, hoje eu vou aproveitar cada minuto e eu vou beber até, e eu vou aproveitar até. E eu falo assim, mas é isso que é legal. Às vezes a noiva nunca bebeu na vida. Nunca bebeu, já aconteceu. E você acha ali na festa que a noiva já é acostumada a beber e tudo mais. Daí depois você encontra a pessoa, né? Ela fala: Não, Ju, eu nunca tinha bebido na vida. Mas como era o meu casamento, eu falei assim: Não, eu vou aproveitar até o último minuto. Tinha barzinha, eu vou beber até eu não aguentar mais. Eu acho que é isso que é legal. É isso que vai ficar na Sem dúvida. memória, sabe? É isso que vai ficar na memória. Essa experiência, então. Essa experiência, porque um casamento é uma experiência, né? Eu falo para os Legal. meus casais assim: qual a experiência que você quer passar para os seus convidados? Então, o seu diferencial seria você proporcionar ao casal Essa a melhor experiência, experiência possível. eu acho que é essa Legal. tranquilidade, né? Quando o casal fecha com você, Cadu, ele fecha porque ele confiou em você. Vou te dizer mais uma coisa, assim, eu também trabalho com emoções como celebrante, a gente se envolve emocionalmente, Muito, a gente quer fazer o muito. melhor para o casal, quer fazer o melhor para a pessoa que confiou no nosso trabalho. Confiança é tudo. E assim, eu tenho, lógico, meus projetos, você tem os seus projetos futuros. Um dia eu vou me aposentar, se Deus quiser, em breve, não muito breve, porque ainda tem muita coisa para resolver, mas tem coisas na vida. Que motiva você a continuar a atingir seus objetivos nessa profissão tão emocionante, tão, vamos O dizer que que assim, nos motiva? responsável e que motiva É, você? muita Fale para mim. responsabilidade, muita responsabilidade. Eu penso todos os dias comigo, assim, o que me motiva é saber, assim, que o meu casal, ele chegou lá no dia e ele encontrou tudo do jeito que ele sonhou. E a gente vê, assim, na cara da pessoa aquela emoção. Ela respira, assim, ela fala: "Nossa, tá lindo, é tudo o que eu queria". Eu acho que é isso que nos motiva, sabe, quando você vê isso no casal, que eles conquistaram, realmente conquistaram aquilo que foi um sonho, que era um sonho, que tá se realizando ali, e às vezes a gente vê que tem casal que nem acredita, fala assim: "Nossa", porque é difícil, né, Cadu, como eu falei, né, e volto a falar, não é qualquer um que consegue fazer um casamento hoje em dia. É Legal. difícil, tudo é muito caro, tudo que é pra casamento eu falo meus casais, eu sou bem sincera, Cadu, nas minhas reuniões, eu falo assim: "Eu não tô aqui pra maquiar ninguém, nem vou mentir, não vou mentir nada, 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 eu vou ser muito sincera". É lindo, é Legal. maravilhoso, é um sonho. Não tem, é um dia que não volta, né, Cadu? Não tem como a gente dar replay nesse dia. Eu falo pra eles, não tem como a gente dar replay. Então a Exato. gente tem que fazer o máximo, o O melhor máximo, o possível. máximo, o nosso melhor. A gente tem que dar o nosso melhor, sempre, sempre. Uma curiosidade que eu gosto de perguntar para quem eu entrevisto seria assim: como que você conheceu o Cadu Celebrante, a minha pessoa? Tá A legal. gente já se conhece há alguns anos, Já, né? Faz já, já, tempo. já. Cadu, você tem um trabalho assim diferente. Olha, eu conheci você pelo Instagram. Hã, Eu pesquiso muito. Eu pesquiso muito. Eu não pesquiso só o Instagram da pessoa, eu pesquiso assim o que as pessoas estão falando daquele profissional, legal, até para eu indicar para os meus isso é casais, bom. né? Eu pesquiso muito e você tem um diferencial. Eu falo assim, até hoje mesmo eu estava pensando antes de vir para cá. Você se preocupa, você se preocupa de verdade com o casal, porque você até quer ir na visita técnica, né. Lembra aquele dia que eu falei pra você: "Cadu, mas você aqui na visita", "Não, mas eu vou ju na visita técnica, eu gosto de acompanhar". Até hoje, Cadu, olha, sinceramente, não tive nenhum celebrante, assim, que acompanhasse na visita técnica. Não É tem por que eu importante, mentir, né, é não um tem por que eu momento mentir. importante, a visita E é técnica é muito importante. importantíssimo, eu acho que isso daí você tá dando um valor, assim, para o casal, tá dando, assim, uma atenção, assim, é um respeito pelo casal e eu prezo muito por isso, eu prezo muito por esse quando a gente fala, assim, a gente tem a visita técnica, para quem não sabe como que funciona, a Sim, gente tem a visita técnica, a gente marca um mês antes ali, mais ou menos, com todos os isso. fornecedores. E a gente hoje em dia tá muito isso, a pessoa fala assim: "Ah, não vou, ah, não preciso ir, ah, já conheço o espaço, já sei tudo, o que que acontece lá, onde vai montar". Eu falo assim: "Gente, a gente conhece, Cadu, a gente tá em todos os lugares, todos os finais de semana, a gente conhece muito, tudo, tudo, tudo". Mas o casal não. O casal foi uma vez só nesse espaço, Exato. uma vez.
Exato. Ele não vai saber. Então ele quer a nossa presença lá, ele quer a presença. E às vezes quando eu vejo que tem algum fornecedor que fala assim: "Ah, não, deixa, não vou ir, não preciso ir", eu fico pensando comigo, sabe? Eu falo assim: "Qual a importância que a pessoa tá dando pro sonho? É um sonho". Eu falo assim, né, a gente tá cansado de ir naquele espaço, mas para os noivos não, para eles Exato. chegam assim, nossa, eles foram uma vez só lá. E a Então gente já está chegando no nosso final aqui da nossa entrevista. é, Quero, assim, agradecer você pela gentileza de aceitar nosso convite e de estar aqui eu que fico muito estreando no feliz. estúdio. Nossa, eu tô muito feliz, tô muito honrada de estar aqui, né, eu sei que a Ná foi a primeira, Então, adoro ela, amo ela também, o trabalho, super indico, e eu fiquei muito honrada quando você me chamou, porque daí eu comecei a pesquisar, né, nunca falei em podcast, nunca falei no microfone, e os meus casais sabem disso, então quando você me chamou, eu falei assim, nossa, eu vou, e vou dar o meu melhor, eu falei assim, vou dar o meu melhor, porque o show. Cadu, ele merece, e eu fiquei muito honrada pelo convite de verdade, outra vez, muito obrigada mesmo, eu que agradeço, e quero voltar outras vezes, Ah, porque a gente tem muito ainda, quando o meu casal pede pra fazer reunião comigo, sabe quanto tempo eu peço pra eles? nem imagino. 2 horas. 2 horas? 2 horas, eu falo assim pro meu casal, como que tá o seu tempo? Você tem um tempo pra gente conversar? Ah, não, Ju, tá tranquilo. A gente fica quase 2 horas conversando, porque são muitas coisas que precisam ser faladas, são muitos Não tenho detalhes. dúvida disso. Muitos Com detalhes. certeza. Então, claro, quero agradecer a vocês que nos assistem, nos acompanham. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe joinha, deixe o comentário. Vou também colocar embaixo aqui na descrição do vídeo os contatos da Ju, que eu quero pedir para a Juju, olhe para a nossa galera que está aqui nos assistindo, fale para a gente como que a gente acha a Juliana Molina cerimonialista. No Instagram. No Instagram tem todas as informações, julianamolina.assessoria. Pode entrar lá, tem meu WhatsApp lá, que a gente está à disposição aí para os casais, tá? Estou à disposição. Maravilha! E para finalizar, com chave de ouro, se você pudesse resumir a essência de um evento perfeito em uma frase, Em uma qual frase. seria? Olha que desafio. A essência de um evento perfeito. Eu penso comigo que um evento perfeito não é aquele que não tem erros. Não é. O evento perfeito não é aquele que não tem erros. Porque, às vezes, pode acontecer. Imprevisto sempre acontece. Sempre acontece. Mas é aquele evento, Cadu, que as memórias são tão lindas, depois você vê nas fotos, nos vídeos, que os imprevistos as pessoas quase nem lembram. Nem se lembram. Então, eu penso assim, sabe? A gente tem que dar o nosso melhor sempre. E eu sempre falo, o que que vai ficar? A memória, tudo acaba. Verdade. Falo meus casais, tudo acaba, tudo vai acabar. É um dia só. Então, tem que. Por isso que eu dou tanta importância, às vezes, fotógrafo, quando, né, foto, Exato, vídeo, eu falo assim, o que que fica? exato, A foto, o vídeo e a exatamente. lembrança. Então, o que que a gente quer? Que os nossos casais tenham boas lembranças desse dia, boas memórias, né? E é isso que eu quero. Esse é o nosso Maravilha. trabalho. Parabéns então, Ju. Imagina, Felicidades eu para que você. agradeço. Beijo pro Alê, marido da Obrigada. Ju. E muito obrigado a vocês que mais uma vez acompanham sempre e prestigiam o nosso trabalho. Muito Até a obrigada. próxima. No próximo Cadu Podcast, mais novidades para vocês. Até. Beijos.